Geralmente a gente não conta essas coisas, né? Quando você tá profilando teu inimigo, você fica caladinho e você pega na trairagem. Mas talvez o maior erro que eu cometi na minha vida e um dos maiores erros que eu cometi na minha vida foi ter dado letra demais para os meus inimigos, para que eles pudessem me perseguir e para que eles pudessem armar situações. Mas ao mesmo tempo Deus é tão magnífico e tão bom que, da mesma forma como esses meus inimigos aproveitaram essa chance, isso é a corda que vai acabar enforcando eles. E é por isso que eu falo o nome dessas pessoas, não porque, veja, eu tô acusando sem prova nem nada. Meu amigo, é só você analisar todos esses anos. Eu tenho um vídeo aqui que eu tá guardado aqui já há algum tempo, há muito tempo, sobre a ordem cronológica. Eu tenho que atualizar ele, revisar ele. Que pode soltar, a minha Merivaia também. Mas tem um vídeo que fala sobre a ordem cronológica dos eventos, do que aconteceu e o porquê que eu tô ligando essas pessoas ao que aconteceu. Principalmente os agentes federais. Por quê? Porque eles sabiam exatamente quando iria acontecer o ataque, meu amigo, né? E a conclusão que eu cheguei, que muitos deles estão se infiltrando em igrejas e tal. Eu vi agora, me mandaram um negócio do Flúvio, cara, que o Flúvio ia dar uma palestra numa igreja batista, cara. Eu falei, cara, como é que pode, velho? Mas enfim, assim, não é contra nada um indivíduo, ser humano, entendeu? É contra os atos bárbaros que esse povo maldito provocou e ainda tentou sair por cima, seja como salvador da pátria, como se estivesse empreendendo o maior Jack da história do planeta. Enquanto isso, os verdadeiros Jacks, o Eduardo Gaevski, estava quase conseguindo fugir para o Paraguai. Enquanto isso, outras coisas estavam acontecendo e queriam incriminar o inocente. Não existe nada mais abominável para Deus do que isso. Se o teu pastor, ele é pastor de verdade, coisa que eu não acredito que seja, ele vai, eu não acredito mesmo, não acredito, senão ele não daria chance para você. Amigo, agora o cara chega qualquer um, meu amigo. Se você é federal, se você é delegado, meu amigo, os caras abrem as pernas. Como aconteceu lá no cartório, lá em Segovia, lá na Espanha. Deram os documentos lá para pegar em ato extraoficial. Eu quero que um juiz que é de verdade, juiz de verdade, quero ver se você vai concordar com o que você fez lá em Segovia. Aquilo ali é escândalo, cara. Aquilo ali é ato de terrorismo até. Bom, para quem já está acostumado a praticar atos de terrorismo e gozar da impunidade, né? Isso é apenas mais um ato. Como foi o ato terrorista lá nos Estados Unidos que vocês praticaram, você estava lá com uma díria da PF. E sobre isso que eu quero falar. Aí eu, assim, pelas atitudes, pelo que eu acompanhei de assassinatos de crianças, sacrifício de criança, geralmente a Moloch, né? Como vocês se dedicam, esse próximo ataque será a Moloch. Vocês têm a Sotera, ou enfim, a mulher de Kali, vocês têm os seus deuses malditos, que são inimigos do verdadeiro Deus, né? No final acaba tudo resumindo em Satanás, demônio e essa merda toda. Mas enfim, ou seja, é um conjunto de múltiplos deuses que foram ejetados, né, da glória. E são esses deuses que vocês adoram. Eu não adoro esses deuses e jamais vou adorar. Entendeu? Eu me recuso a estar no mesmo lado que vocês. Eu me recuso a estar, assim, vocês. Eu quero agradecer vocês, principalmente a Carniceira de Lyon. Eu quero principalmente agradecer a você, Carniceira de Lyon, por ter de uma certa forma me mostrado a verdade, o lado em que eu não devo estar. Ou seja, se eu tinha alguma dúvida sobre fazer a vontade de Deus, que eu não faço ainda, cara, eu tô tentando, cara, sabe, parar com isso de me mostrar que eu não preciso, mas eu tenho que deixar isso registrado. Por quê? Porque muitas pessoas estão cegas, acreditando em vocês ainda, e talvez por isso Deus me permita que eu coloque essas coisas aqui na internet, que eu faça essas colocações, porque as pessoas abrem os olhos. E tem muitos santos vestidos de cordeiro que são verdadeiros demônios. E por muitos anos eu fui enganado naquela igreja universal, como muita gente foi enganada e está sendo enganada naquela igreja, ali é satanismo. Para quem não sabe, ali é satanismo, entendeu? O objetivo deles aí eu tenho que fazer uma coisa bem detalhada sobre a igreja universal, porque aquilo ali não tem nada a ver com o divino, com a glória, com Deus, nem com nada. Eles podem falar muitas coisas que levam você à verdade, isso é claro, mas, cara, tudo carregado com as formiguinhas da mentira.
as formiguinhas da mentira, ou seja, aquilo que eles não contam é o que, ou seja, aquilo, o bom que eles falam, uma parte, porque eles também falam a parte ruim, é onde te induzem, é quando eles já entraram na tua mente, quando eles já lavaram a tua mente, eles já podem te levar para o lado que eles querem, podem te manipular da forma como eles quiserem, e aí usar você até onde não puder. Isso aí é MK Ultra puro, Tavistock puro, quem estudou isso aí sabe, puras táticas de psyops, de psicologia dark, psicologia nefasta. Eles vêm estudando a mente há séculos, há centenas de anos, meu amigo. Plano Amalek e Edom, eles querem destruir a sociedade cristã ocidental. Então qual que é o objetivo deles? Escandalizar o verdadeiro propósito do evangelho, que está pervertido. Hoje ninguém sabe o que é. Hoje você tem algumas noções e aí consegue discernir o que é certo e o que é errado, se a tua mente não está ligada ao mal. Então eu quero agradecer a Carniceira de Lyon, que você, assim, você pela tua maldade, porque hoje eu tenho certeza do que você fez, hoje eu tenho certeza de tudo que vocês fizeram, e vocês não vão sair com a boa de vocês. O objetivo de você é me destruir, porque você sabe que eu não vou me prostituir nesse mundo. Você sabe que eu não me prostituí para chegar onde eu cheguei. Cometi erros, sim, cometi falhas, sim, mas tudo tentando sobreviver ao que vocês vêm fazendo, entendeu? Eu rejeitei me perverter, me sabotar, me transmutar como sistema, esse sistema satânico que vocês defendem e fazem proliferar como esse sistema quer. Entendeu? O sistema adoraria que eu amanhã me chamasse Maria, começasse a usar perlutã e tivesse peito grande cara, é uma coisa extremamente diabólica o que eles querem fazer, que é o que eles estão fazendo. Só que eles vão implantando isso sutilmente na sociedade. Isso não tem nenhum desses aí que fala a verdade, veja. O Júlio Severo nunca falou sobre isso de verdade. Ele falava, tem a ideologia aqui, tem a agenda LGBT, esse negócio todo e tal. Mas ele nunca falava que o objetivo era somente contra o homem branco ocidental. Nas ruas de Collado Villalba, eu vi cartazes do movimento feminista dizendo que a luta era somente contra o homem branco ocidental. Quem patrocina isso? Aqueles que falam que a sociedade europeia é Amalek e Edom? Que tem que ser varrida do mapa? Então, assim, é basicamente isso. E aí, voltando a falar, aí eu andei pesquisando, estou pesquisando profundamente sobre a questão do martelo das bruxas e tal, que já há muito tempo. E aí eu me lembrei de uma coisa que eu via muitos e muitos anos atrás, e que eu, vasculhando o Instagram e tal, sobre a questão de bruxaria, eu vi sobre o Triângulo de Lyon, o Triângulo das Bruxas, que Lyon é a capital, basicamente europeia, do satanismo, ou seja, dos ocultistas. E aí quando você olha a coisa mais a fundo e vai mais além, e você começa a entender, veja, porra, cara, até onde vai a ambição das pessoas, cara? Ao ponto de sacrificar de verdade a sua alma. Claro, tem gente que vai para o mesmo lugar que eles, entendeu? Não fazendo nada do que eles fazem. E vai parar no mesmo lugar. Mas por que eu estou parando no mesmo lugar que eles e eu não fiz nada? Por quê? Porque você não quis fazer o propósito de Deus. Por quê? Porque justamente a porta é estreita, cara. Se você não fazer um sacrifício para descobrir a verdade, e a verdade não está nas igrejas, em nenhuma igreja, todas as igrejas estão corrompidas, cara. Todas as igrejas estão corrompidas, cara. Todas. Porque nenhuma pode falar a verdade, nenhuma fala a verdade ao todo. Nenhuma te direciona você ao caminho da verdade. Só falam Deus é bom, Deus é aquilo, mas nenhuma fala a verdade. São cúmplices de mentiras históricas e nenhuma prega o verdadeiro evangelho, porque no very next day que eles pregassem o verdadeiro evangelho, estaria uma operação da federal na porta deles, como aconteceu com o Tupirani. Por crime de opinião o cara foi preso, o que para mim isso é abominável. Ele estava defendendo a fé dele, ele foi perseguido por crime de opinião, entendeu? Isso é abominável. Numa sociedade demoniocrática de direito que eles falam, que não tem direito nenhum. Enquanto isso, pastores traficando influências, matando pessoas lá na Igreja Universal e praticando pedofilia, gozam da impunidade. E aí, é claro, a delegada que presidiu aquela operação contra o Tupirani ganhou um financiamento para a campanha dela para deputada. Isso ninguém fala. A lindona lá, que na minha opinião só tem a beleza dela para chamar atenção,
Aí agora vem com coisa de fé, pregando fé, levando imagem de santa. Você realmente acredita que Deus vai ter misericórdia daquilo que você fez? Encobrindo o que esse sistema podre faz? O que esse sistema podre, satânico faz? Muitos querem dar a cara de que são cristãos, de que são, mas são porra nenhuma. São coisa nenhuma. É onde eles se escondem. Quando eles começam a ser descobertos, quando eles começam a ser... quando você começa a expor quem são eles, cara, eles correm. E aí vai ter sempre alguém que vai defender eles. Vai sair com a bandeirinha, não, como quando o bispo Jerônimo Alves, lá da Igreja Universal, morreu, veio um aqui me atacar. Eu falei pro cara, o cara tá no inferno, o cara tá no inferno. Mas sabe o que ele fez quando eu era criança, cara? Ele me ajudou em algum momento? Nunca. Na verdade, ele fingiu que me ajudou por um tempo, e aí depois os caras lá me tiraram do negócio. É uma história complexa que um dia eu quero falar sobre isso. Mas também não quero tocar, isso não é minha prioridade agora. Mas o cara estava envolvido com o esquema de mensalão, máfia das sanguessugas e Loterge. Tava junto com o Vavá Mafalda, envolvido até o talo, cara. Entendeu? Tava junto com o Leopoldo Viva Silva. Isso que eu falei, cara, eu não tenho certeza, tenho certeza que vou para um lugar bom. Mas se não for, cara, pelo menos eu não vou ser um canalha como vocês. Eu não vou vender a minha alma tão fácil assim, cara, de chegar e me prostituir com esse mundo, cara. Se tiver que trabalhar duro para viver nessa terra, eu vou continuar, sem problemas. Mas eu não vou ser um prostituto, cara. A minha consciência nesse sentido está muito limpa. Entendeu? Eu não tenho sangue inocente na minha mão. Eu não tenho sangue de crianças na minha mão, como vocês têm. Porque vocês... Vamos supor que nada disso que eu esteja falando seja verdade. Mas e aí, cadê a função de vocês de polícia? O delegado sabia exatamente quando ia acontecer os ataques nas escolas e não fez nada. Porque ele estava sendo informado, denunciado, e eles deixaram a coisa rolar, porque era conveniente me incriminar. E aqui eu nomino os caras, Flúvio Cardinelli Garcia, Flávio de Palma 7, Igor Romário de Paula. Vocês sabiam exatamente quando ia acontecer os ataques nas escolas. Vocês sabiam e não fizeram nada. Vocês sabiam exatamente o dia que aconteceu o ataque em Penápolis. Por que eu, o cara que estava denunciando, o cara me colocou como associação criminosa na Operação Bravata, sendo que eu estava denunciando? Eu fui o cara que fui informante lá, vai acontecer um ataque, os caras estão planejando no chance. Os policiais estavam lá vendo. E aí eles davam risada, cara. A gente gosta da impunidade e aquele negócio todo. Informações que eu tenho é que o Ronaldo Massuia da Silva estava nessa história. Entendeu? E um monte de coisa. Então assim, cara, veja, a conclusão que eu chego assim, o silogismo de tudo isso aí. São satanistas, estão em um projeto satânico. Eles conseguiram chegar a um poder. A Lula ganhou uma lei no nome dela. A Karina está no Ministério Público. Ou seja, esse povo vendeu a alma pura mesmo, cara. Então aí, o sócio dela lá diz que defende, é antiterrorista, esse negócio todo, que dá aula sobre isso, inclusive. Claro, o cara é um super doutor, né? Mas saiu correndo daqui da Europa. E não sei o que aconteceu com ele, que eu sei que ele saiu correndo. Lá da Espanha. Claro, ganhou um cargo no regime esquerdo-petista, daí tá fácil, né? Se blinda lá e aí ganha. Esse povo corre pro fluxo do dinheiro, que pra ele é só o dinheiro que importa nessa terra. É um povo sem propósito nessa vida, cara. É um povo sem propósito nenhum, cara. Eu sei que eu cometi uma porrada de coisa errada, cara. Mas, cara, eu me recuso a ser como eles, cara. E o que eles fizeram é algo tão bárbaro, tão insano. É algo tão insano, tão bárbaro, cara. De planejar ataques em escolas para poder incriminar uma pessoa, cara. Então, assim, e aí aconteceu o massacre na escola de Realengo, Suzano, Saudade, o cara que entrou com uma cutilha lá, com uma faquinha lá e começou a cortar os bebês lá em Santa Catarina. Aqui tem pessoas que conheciam o cara, meu amigo, lá, dizia que o cara não era assim, o cara foi influenciado. Então a gente sabe que tem gente, ou seja, fazendo psyops dentro de órgãos do governo, né? Que a maior lavanderia de dinheiro, a maior branqueadora, né? Branqueadora de atos ilícitos é a própria instituição. Por isso que eles lutam ferrenhamente para estar no poder. Porque quando eles estão no poder, eles estão blindados. Eles se blindam. Quem vai investigar eles? Um país onde quem investiga é cúmplice e quem julga é da máfia, meu amigo, quem vai investigar eles? Então por isso que eles se blindam nas instituições. Eles estão aparelhados. Um Bolsonaro, ainda que quisesse, cara, que ele não quer, a gente sabe que ele não quer, ele sabe que está montado no... Mas enfim, Bolsonaro, ainda que quisesse, não poderia mudar absolutamente nada. Porque são anos de aparelhamento institucional. O exército está até um talo, meu amigo. E os caras pedindo intervenção militar
entendeu? Um país imoral, onde essas vagabundas que não trabalham, cara, vivendo nas custas, cara, da nação, essas filhas de comandantes e oficiais, o cara morre e a filha fica recebendo pensão, cara. Enquanto isso, tem um monte de gente morrendo e passando fome, cara. Enfim, só porque um queridinho, uma queridinha de um maçom, porque na verdade é tudo maçom, cara. E maçom é satanismo, cara. Não venham falar que maçonaria é bem, é do bem, essa coisa tudo. Não, isso é satanismo. E eles tiram do caminho, na força, de forma sutil, mas de forma violenta e forçosa, pessoas que não estão do lado deles. Eles detectam. Tem pessoas que, inclusive, elas, quando elas te olham, elas sabem que você é luz, que você é licht, sabem que você é luz. Então, elas praticamente te detectam, elas te tiram do caminho, cara. Entendeu? Você não sabe por que aquela pessoa te odeia, mas ela sabe, porque ela tá vendo, ela tem revelações satânicas. Tem pessoas que se enfiam de uma forma tão grande nesses rituais, cara, que elas se enfiam tão fortemente nesses rituais, porque sacrificam criança, bebem sangue de criança, cara. Ou seja, torturam crianças, pra criança tá com, sabe, pra que a criança sofra susto e tal, pra tomar o adrenocrome. É por isso que você vê que a mulher é tão bonita e tal. Ele não sabe, né, cara, porra, o que tá fazendo? Faz 60 anos a cara e... tem coisa aí. Nesse mato tem coelho, né, cara? Nesse mato tem um coelho. Pode ser o coelho da IEM, pode ser o Zacarini. A gente não sabe, né, cara? Coelho da IEM. O Zacone gozou de impunidade, cara. O cara tava participando até o talo, nunca foi preso oficialmente. Não tem o nome dele na Operação Bravata. Cadê? Cumpriram, ou seja, deixaram o estrangulador de prostitutas de Chicago escapar, né, o Flávio Sete? Você sabia que o cara tava envolvido até o talo. Nunca divulgou o cara, nunca fez nada. Você é cúmplice. Você é cúmplice. Você sabe que ele deu dinheiro para André Luiz Garcia para comprar aquela arma. Ele mandou aquele dinheiro. Assim como ele mandou coisas do Trump lá pro Arthur Lopes. Mandou dinheiro pro Arthur Lopes para poder me perseguir na internet durante anos. Você sabe tudo isso aí, Flávio de Palma 7. Renita Cravetes Cunha do Ministério Público Federal. Vocês sabiam. Vocês são cúmplices. Vocês deixaram o circo pegar fogo porque o objetivo de vocês era me incriminar. Com mentiras e tráfico de influência. Por quê? Porque eu tive a ousadia de expor vocês antes, durante anos. Eu não sou, como eu já disse muitas vezes, eu não sou alvissareiro com respeito à misericórdia de Deus. Talvez tudo isso possa mudar, que eu tô nesse caminho e Deus tá me protegendo. Por mais que eu não seja o santo, e não sou, cara, não sou de verdade, mas, cara, pro mesmo lado que, ou seja, se tiver aqui pro outro lado, cara, pelas obras que vocês praticam, cara, não. Sabe que, assim, vocês não conhecem a honra. Vocês não sabem o que é a honra. Vocês são piores do que mercenários. Entendeu? Não tem nenhuma honra no mercenário. O mercenário é escória humana. É igual o pé de pato. Por isso que o pé de pato é estuprado na cadeia. O pé de pato, o pé de pano lá na cadeia, lá no Brasil, é estuprado, é morto, os caras enrolam ele no colchão e tacam fogo. Por quê? Porque o pé de pato, meu amigo, ele não quer saber. Se deu dinheiro pra ele mata você e mata o outro. O pé de pato não tem nada. Basicamente são vocês. Não tem honra, não sabe o que é honra, irmandade, lealdade. Entre vocês mesmos. A hora que a coisa começar a pipocar em vocês mesmos vão se matar entre vocês. É igual o rato, cara. No final vai sobrar 2 ou 3 ratos. E aí que ele já não come mais queijo, né? Sabe aquela história do que você joga os ratos no bueiro, uma cloaca fechada, e não dá carne, não dá comida nenhuma pra eles. Eles vão se comendo entre eles. Isso é o comunismo que vocês vivem. Isso é a maçonaria que vocês vivem. Aquela fachada de mandada, aquele negócio todo. Mas a hora que a casa cair, ninguém se protege. Entendeu? E é isso que eu tô mandando um recado pra você. Vocês que se vendem a alma tão barato, porque a alma tem um valor inestimável. Esse espírito, essa formação que nós temos aqui, cara, é fruto de um desenvolvimento lá no mundo espiritual, cara. Deve ser, cara,
Cara, meu amigo, para você desenvolver uma documentação do MES, de um SCADA, de um PLC, não é uma coisa fácil. É uma coisa complexa. Agora, você imagina só, você desenvolver essa engenharia do corpo humano, cara. Você fazer ele se autogerar de gerações e gerações da vida. Dar essa inteligência para as pessoas se descobrirem o seu propósito, para depois serem julgadas por isso. O que você fez com o talento que eu te dei? Entendeu? Então, assim, se você acha, Rafaela, que você tem conserto, vem me desmentir aqui na internet. Se você acha que eu tô mentindo, Karina, Rafaela, Miriam, todo esse pessoal, vem me desmentir na internet. Não armando operaçãozinha contra mim, não fazendo essas merda aí. Faça o que vocês têm que fazer também. Dependendo do que vocês fazerem, vocês vão tomar um golpe violento lá de cima. Entendeu? E vocês vão tomar, pode, mas vão com os dois pés, que a minha fé é mais firme do que a rocha, nesse ponto. Agora, Iliobaldo, se você não é realmente o mandante do cara, vem aqui na internet, eu te dou espaço aqui para você me desmentir, e a gente vai conversar aqui, a gente vai sentar e vai conversar que nem eu fiz com o Márcio Picho, com todo esse pessoal. Vem, Rafaela, Miriam, o Flávio, o Flúvio, vamos conversar. O Flávio, na verdade o Flávio, ele foi tão canalha, cara, que na oitiva da Operação Bravata, ele negava contra mim, mas depois quando eu fui falar com o juiz, ou seja, quando ele foi depois pro juiz, ele falou outra coisa, totalmente distinta. Aí você vê que quem tá mentindo, quem tá se contradizendo. Então o sistema, eu acredito que tem pessoas honestas lá dentro, que avaliam, porra, o Emerson realmente tá sofrendo uma perseguição violenta por base de alguns psicopatas com projeto de poder. Eu tenho recebido contato de pessoas do próprio Ministério Público e da polícia falando essas coisas pra mim. Que é pra eu continuar lutando por justiça, que é pra eu continuar falando, que é pra eu, sabe? Que é pra eu ir até o final, cara. E eu vou até o final. Alguém já viu aquela novela O Conde de Monte Cristo? Pois é. O que passou comigo é 1000 vezes pior. Não sofri crueldade assim, das violações físicas e tal, mas a questão psicológica na mente foi extremamente violenta, porque eles sabem que, amigo, fisicamente podem me matar e acabar com tudo. Não é o que eles querem. Eles querem me destruir na mente. Eles não querem falar, porra, eu acho que a coisa que mais ofende eles é a minha fortaleza mental. A coisa que mais me ofende eles é eu ter passado por tudo que eu passei e estar aqui lutando, alive and kicking. E eu não vou ficar me promovendo pra nada, eu sou bom, eu sou nada, não sou nada. Eu tô lutando pra isso e assim, eu só quero justiça pelo que eles fizeram. Eu só quero justiça. Se você falar, mas Emerson, você não tem que... a gente, né, tem gente que fala, Emerson, tem que perdoar, tem que isso. E aí a pessoa continua agindo. A visão de perdão, de julgamento das pessoas está muito deturpada. E tudo isso é culpa desse evangelho falso que pregaram. Que a verdadeira justiça é o seguinte, beleza, você quer arrependimento, é isso que eu estou falando para vocês. Vocês querem arrependimento, assuma o que vocês fizeram, em público, entendeu? Assuma em público, e aí você vai ser colocado ao escrutínio popular, entendeu? E aí, meu amigo, se houver real redenção, você será isento, porque no caminho que vocês estão, se vocês não assumirem o que vocês fizeram, não adianta, eu vou para o recôndito, lá no mosteiro de São Jerônimo, pedir a intervenção divina para salvar a minha alma. Cara, não tem Ave Maria, não tem Pai Nosso, não tem nada que vai te salvar, cara. Se você não fizer isso, você está perdido. Você vem em público e assuma. Assuma o que vocês fizeram. Eu quero ver se vocês têm coragem. Eu chamo vocês para ver se vocês têm coragem. Me desmascarem, me desmintam. Me coloquem um mediador aqui para falar em público e vamos disputar isso aí em público. Vamos, eu tô chamando vocês para chincha, cara. Porque essa mulher não vai conseguir ser projeto político, isso eu garanto. Eu sei o que vocês fizeram e eu tô aqui, eu vou expor. Eu sei que eu sou um Nalvani dessa mulher. E ela tá só preparando as garras para poder me matar. Voltando a falar, a questão lá da tríade, né, do triângulo das bruxas de Lyon. As bruxas não foram parar na fogueira porque eram santas ou porque faziam uma coisinha esdrúxula
Não, meu amigo. Quem estudou realmente sobre o Maleus Maleficarum, sobre a verdadeira história das bruxas, é claro que muita gente inocente foi queimada, muita gente inocente foi vitimada pelo Estado inquisidor, como eu fui vitimado por um Estado inquisidor, bostileiro, criminoso, bandido. Eu não quero ser aqui um Robespierre, entendeu? Mas do jeito que vocês... Ó, só vou te dar um toque, hein? O povo quando acorda, meu amigo, vocês correm. Falando em Robespierre, né? Você vê lá a questão da Revolução Francesa aí. A mulher tava num estado de loucura tão grande com a amiga dela, que a rainha, né? Que ela tinha uma amiga colorida lá. Acabaram decapitadas, acabaram sem cabeça, cara. O povo, cara, essas duas aprontavam tanto. E eu acho que não é tanto assim como falam. Mas o suficiente para, tipo assim, escravizar as pessoas, fazer as pessoas comer merda, não ter o que comer. Enquanto isso, eles estavam se refestilando na realeza, gastando milhões, forrando, entendeu? É o que vocês estão fazendo. Entendeu? Então, assim, quando eu mostrar para vocês, mas a gente sai com segurança, carro blindado, esse negócio todo. Cara, quem quer faz. Só vou te falando uma coisa. Aquele cara, o Macchione lá, acho que é Macchione, né? O cara que pegou aquele da indústria farmacêutica lá nos Estados Unidos. Cara, do nada, com a vida, cara, milionário, meu amigo. Milionário, não devia ter feito uma cagada daquela, cara. Foi lá e estralou o chicote no vagabundo lá da indústria farmacêutica. Olha, sinceramente, cara, ele fez o belo, justo e moral, na minha opinião. Eu defendo o cara mesmo, cara. Mas não pode fazer isso. Cara, você sabe que a indústria... Você sabe o que fizeram, meu amigo, com a vida das pessoas nessa falsa... Porra, eu não tô defendendo que ninguém faça isso, tá? Mas, cara, eu ia pro júri lá e ia absolver o cara. E eu absolveria ele. Entendeu? É claro que você abre um precedente também violento, né, cara? Abrindo um precedente aí que... Mas, não é o certo fazer isso, cara. Não é o certo, cara. Porque a questão é um precedente espiritual, cara. Meu amigo, eu não temo o judiciário daqui, eu não temo nada. Eu temo aquele do outro lado, cara. E eu sei que no final ele vai relevar muitos erros que eu cometi, assim como tem relevado muitos erros que eu cometi e tem me protegido durante todos esses anos, Karina. Todos esses anos que vocês armaram pra mim. E vocês vão ver que não valeu a pena vocês terem vendido a alma, como vocês venderam. E vocês vão pagar um preço muito alto. Vocês vão pagar um preço muito alto. Então, assim, eu como emissário aqui, falo, se arrependam. Vamos ver se vocês serão aceitas do outro lado. Se arrependam. Venham me desmentir aqui. Se eu estou exagerando, se eu estou falando. Eu dou oportunidade de vocês virem falar aqui. Venham aqui falar. Eu quero ver se algum de vocês vai ter coragem de arriscar perder tudo que vocês conquistaram na base da mentira. Na base da mentira. Eu quero que vocês venham aqui. O Paulo César Ramos, aquele cara lá, não coloca uma única foto, cara. Cara, mas você vê o cara, nossa, o cara digno, belo, justo e moral. Meu amigo, se vocês não soubessem o que aquele cara faz, meu Deus do céu, vocês não têm ideia. Então esse povo que se esconde nas trevas, eles se escondem realmente nas trevas, cara. Entendeu? Quem é da luz dá cara. Quem é da luz dá cara, assumindo suas falhas, seus pontos positivos e negativos. Quem é das trevas se esconde, sempre numa fachada, sepulcro caiado. É isso que vocês são, sepulcro caiado. Vocês são fachada. Vocês podem me colocar como suspeito disso, suspeito daquilo. Mas os verdadeiros policiais sabem que eu não mataria uma mosca sem um propósito. Mosca eu mato, porque os bichos se incomodam pra caramba. Entendeu? Uma aranha sem um propósito, porra, a aranha pode me envenenar, pode me matar. Mas eu não mato um bicho porque, cara, eu vou pisar nessa formiga aqui, entendeu? Vocês fazem isso. Vocês fazem isso. Vocês matam por prazer. E eu tô aqui. O objetivo, falando em morte, né? O objetivo da Operação Intolerância era me matar dentro do meu apartamento e aí me jogar um massacre na escola do Realengo. Imagina só. O objetivo deles era me mostrar pra minha família, ó, esse cara, ele ficava aí influenciando, ou seja, me pintar como um demônio ad forever, sendo que eu fazia um trabalho bom que ninguém via. Ou seja, sabe aquele cara que ora e ninguém sabe que o cara tá orando, mas se vê os resultados na vida do cara? Pois é. Da mesma forma que eu fiz pra você, Leobaldo, e você caiu,
Eu vou fazer de novo. Só que com os salmos mais potentes e aqui em público. Sim. Davi, meu amigo, Davi foi perseguido desse jeito, cara. Segundo a história bíblica, né? Segundo a história, mas é um exemplo bom. Tem muitas coisas que fazem sentido ali, cara. Mas tem outras que vocês alteraram, porque, cara, nenhum livro oficial estaria isento, meu amigo, das mentiras do sistema, cara. Não tem, cara. Não tem. Eles não permitem contar a verdade. Se você conta a verdade tem que favorecer eles. Essa verdade tem que favorecer eles. Agora, se vê um cara louco como eu, louco, porque o que eu tô fazendo é loucura diante dos olhos do mundo, cara. Cara, a mulher tá num órgão de poder máximo, cara. É que nem nos Estados Unidos, cara. Emerson, se esconde. Sai da internet. Se esconde. E eles lá fazendo um manhunt contra mim nos Estados Unidos, cara. Os policiais bons, eles vão pra cima, cara. Esse cara fez merda. E é isso, esses malignos, esse policial perverso, essa mesma policial que escondeu os meus e-mails, que durante anos tentou me incriminar a qualquer custo, tava lá nos Estados Unidos e tava incitando os caras a me perseguir. Eu fui e dei a cara. Eu dei a cara, meu amigo. Coisa que espantou os próprios oficiais. Eu fui no FBI, eu fui na NSA, fui no Serviço Secreto, eu fui nos US Marshals, eu rodei os Estados Unidos inteiro denunciando, dando a cara. Deixei o meu celular, dei as minhas senhas para eles. E você, Karina André Guimarães Ponte, Rafaela da Almeida Vivas da Silva e Miriam Regina Longo, o que vocês fizeram? Você estava lá nos Estados Unidos. Quando o agente do FBI, o Kevin Stone, me mostrou aquele e-mail, cara, um e-mail tão técnico e detalhado de bomba, tão bem escrito, cara, falei, não, isso aqui foi escrito por ela. Que você sabe escrever bem, né? Quer que eu te admire aqui pela tua beleza ou pela tua forma de escrita? Você não é burra. Você é um pouco inteligente, mas você não é inteligente em todo. Ao ponto que precisou de mim para se promover e chegar onde chegou. Mas enfim, quanto mais alto será o tombo. Quanto mais alto chegar, mais alto será o tombo. Ah, mas o Trump, o pessoal sabe, mas não fizeram nada. Você que sabe, a gente não sabe o tempo de Deus. Porque quem dá a ordem, quem libera as coisas é quem está lá no alto. Não é o presidente Trump, não é meu amigo, é quem está no mais alto dos céus, cara. Porque a hora, veja, até o sistema foi forçado a oficializar a prisão do Batoré. Porque eu realmente falando, cara, amigo, vocês têm poder de polícia, vocês têm poder de dar passaporte para as pessoas, entendeu? Eu já vi um cara uma vez muito parecido com o Batoré aqui na Europa, entendeu? Era muito parecido, cara. Eu quase quebrei o cara no trem, cara. O cara foi lá brigar por causa de uma máscara que eu não tava usando e ele começou a... Eu falei, some daqui, seu demônio. O cara saiu correndo, cara. Aí lá fora ele começou a gritar comigo. É o típico do Batoré. Igual esse pão. Sabe aqueles cachorro vira-lata, cara? Esse cachorro vira-lata, aquele pudo. E se bate o pé, o bicho corre. Aí você fecha a porta, ele fica do outro lado te provocando, cara. Eu pensei em abrir a porta e correr atrás do cara, mas moeu, cara. E eu tava sem documento ainda, né, cara? Sem documento não, eu tava com NI. O NI não é questão de estar sem documento, é um documento provisório. E aí, claro, podia acontecer um monte de coisa. O que aconteceu comigo, meu amigo, eu não tava nem vendo, cara. O cara começou a me provocar, me subiu o sangue, cara. Eu tenho esse negócio aí de apóstolo Paulo, sabe, cara? Ou de Pedro. Eu tenho esse negócio de Pedro, assim, sabe? Ferve, meu amigo. Eu vou pegar a espada e cortar o pescoço do cara, cortar a orelha do cara. Apóstolo Pedro, São Pedro. Pois é, cara, sinceramente, eu vou falar pra vocês que são policiais do bem, não se atrevam comigo. Não caiam, não escutem esses satanistas. Falando sobre o Triângulo das Bruxas de Lyon, como já tiraram esse negócio da reencarnação na Bíblia e tal, aquele conselho de Nicéia e tal, eu realmente, cara, acredito. Eu tenho isso na minha cabeça bem claro, porque eles escondem muitas verdades da gente. Que houve, em algum momento, uma ligação com essa gente no passado, porque não pode, cara. É uma coisa que não sai durante anos.
durante anos. Os ataques que eu sofria, de verdade, basicamente, foram, cara, até 2023 foram extremamente fortes. Era um atrás da outra. Hoje vem um outro me ameaçar, ou falar besteira, ou falar bobagem. Mas o pessoal vem só por fun, sabe? Um que fala do Felca, me manda um e-mail. Cara, não é como faziam antes. Acho que a coisa tá ficando mais pontual. Porque eles viram que eles vão perder. Eles vão perder no final. Vocês vão perder no final. E quem vai vencer no final sou eu. Entendeu? Quem vai vencer no final sou eu. Não importa o que vocês façam, quem vence no final sou eu. Então, eu tô aqui só expondo, cara, o que realmente aconteceu comigo. O que realmente aconteceu comigo. Ou seja, foi um crime de Estado, cara. Primeiro, os delegados sabiam quando ia acontecer os ataques nas escolas. Então, cara, eu vejo que existe uma ligação de satanismo com essas pessoas. Existem gente que fica me vasculhando, que eu sei. Que tá, cara, eu acompanho as métricas das minhas redes sociais. Eu pago ferramentas pra isso, cara. Eu tô falando aqui abertamente público. Eu não tô dando arma pro meu inimigo. As pessoas pensam, mas você tá dando arma pros teus inimigos te perseguir. Não. Às vezes você joga a cordinha pro cara se enforcar. Entendeu? E eu sei que vocês não têm inteligência pra isso. A inteligência de vocês é limitada. Tem alguns que pensam mais e outros que pensam menos. Mas nenhum joga xadrez como eu. Entendeu? Porque a inspiração que vem de mim, que vem pra mim, vem de Deus diretamente. Porque ele sabe que eu tô fazendo a coisa certa. Não é um pastor bandido da Igreja Universal, ou que vai, né? A gente sabe, aquele negócio lá de Homens Santos aí surgiu dali. Mas enfim, isso aí já é outra história. Isso já é outra história que eu vou dar um expose nesse Psyops aí em um momento. Mas, sendo sincero, cara, não é nenhum pastor bandido aí, evangélico, que vive com o teu dinheiro, entendeu? Que vive roubando o teu dinheiro, ladrão, bandido, prostitutas do templo. Que é isso que vocês são, a verdade é essa. Meu amigo, quem tem discernimento, quem usa o cérebro, vê que vocês são prostitutas do templo. Que vocês estão aí para extorquir velhinha. Que vocês estão aí para extorquir mulheres aí que, cara, fizeram um monte de erro na vida e depois vão para a igreja tentar arrependimento. É o pior lugar. Pior lugar, meu amigo. Se você tem um problema mental, procurar uma psicóloga. É o pior lugar. E depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso. É o pior lugar. Se você tem algum problema mental ou alguma coisa, tenta se consertar você mesmo. Tenta se consertar você mesmo. Porque se você for parar na mão de uma psicóloga, você tá ferrado. Contar o que fizeram contra mim quando eu era criança, lá na Tuiuti. Putz, se eu começar a abrir as caixas de Pandora aqui, meu amigo. Que muitas psicólogas aí estão aí nas empresas, cara, para selecionar certos candidatos. Na verdade, o candidato que está mais alinhado com esta agenda que estão implantando na sociedade, né? Ou seja, eliminar as pessoas. Enfim, isso é uma outra história. Olha só o que eu vi aqui, cara. Sobre a guerra de 1414 e 1918. Wir gedenken die gefallenen vermissten Brüder. Teupen, Schützgesellschaft. Guerra de Irmão, 39 e 45 e 14 e 18. Ou seja, uma guerra para eliminar os cristãos. Uma guerra para eliminar os cristãos aqui na Europa. Eu não quero defender todo mundo aqui, cara, porque tem gente que, meu amigo, fala assim, o Emerson é idólatra de pessoas brancas. Eu não sou nada disso, nada, muito pelo contrário. Como eu já disse em vários outros vídeos, eu fui perseguido da forma mais vil e sórdida por pessoas brancas e olhos azuis, cara. Entendeu? Pessoas aí que poderiam ser meus irmãos, mas fizeram de tudo para se promover com a minha desgraça. Entendeu? Com o meu sangue, preferentemente com a morte. Porque eu era para ter sido assassinado naquele dia que eu fui preso na Operação Intolerância. Era para ter sido assassinado. Armaram aquela situação lá nos Estados Unidos para mim, para que eu fosse morto pela polícia americana. E a mulher tava lá. A mesma mulher que entrou no meu apartamento para poder me matar. E só não fez isso por causa de um cidadão alemão que estava lá, que a gente ia fechar um negócio no outro dia. Foi justo no dia que a gente ia fechar o negócio que aconteceu a operação.
Por quê? Já estavam monitorando, já sabiam há tempo. O Paulo César Ramos já tinha dado a letra. Ele foi na federal antes para poder fazer isso. Ou seja, a gente está tratando com as pessoas mais malignas e perversas possíveis. Com pessoas que não têm a menor empatia pelo ser humano, são monstros. A gente tá mostrando quem são os verdadeiros monstros dessa sociedade. Então meu trabalho é extremamente importante para você. Ou seja, porque essas coisas podem continuar fazendo. Esse pessoal, veja, aqui nas florestas, aqui na Alemanha, de vez em quando sempre aparece ossada de pessoas aqui que, não de ossada da guerra tal, mas andei estudando sobre alguns casos, não só aqui na Alemanha, mas na Europa em geral, de ossadas que acontecem. Pessoas descobrem, ou tipo, os caras tão ávidos em culpar o imigrante. Mas tem gente, cara, que é daqui mesmo que faz o negócio e joga a culpa no imigrante. Claro que tem muitos que vêm aí como refugiados, o negócio se faz. Os Flüchtlinge e tal, né, os Ausländer, eles fazem isso. Mas tem os que são daqui mesmo, cara, que fazem o negócio e fica por isso mesmo. Ritual Wicca, ritual de bruxa. Os caras vão lá, levam numa mata, meu amigo, faz um sacrifício, um ritual, meu amigo, já era. E joga a culpa no outro, é o que fizeram comigo. Eles fazem e jogam a culpa em mim. Ou seja, o Eduardo Gaeves que fez o negócio, quem ia levar a coisa era eu. O Marcelo fez o negócio da escola, a Rafaela, e aí ia jogar a culpa em mim, né, Miriam? Joga a culpa no Emerson. Deixa o Emerson quer ser no BO. O delegado foi tão canalha, cara. Esse aí que dá aula de direito na PUC, que tá metendo louco na cabeça de vocês aí, o diploma de vocês não vale nada. Se vem desse cara aí, meu amigo, não vale nada. Um cara que mais violentou o direito na história do Brasil, tá dando aula sobre direito, cara. Como que você se sente tendo esse cara como professor teu de direito, cara? Enchendo linguiça? Que mérito você tem, cara? Que mérito você tem? Vem falar da profissão dos outros, mas olha a tua, cara. Olha o que você faz. Olha o teu legado, olha os teus frutos. Olha a tua árvore. Entendeu? Você não tem salvação e você sabe disso. Você está perdido, você está condenado. Eu não estou falando aqui porque eu sou um exemplo para alguém, cara. Mas não mete o louco, cara. Ah, mas vamos pro mesmo lugar, então pelo menos eu vou pro inferno sendo fodão aqui na terra e depois eu vou tirar minha jornada lá. Vai achando que vai ser tão fofo assim. Eu pelo menos tenho uma chance, você não. Entendeu? Eu não tô falando isso para te esnobar nem para nada. Eu só tô falando para que as pessoas sirvam de exemplo, que quando vocês caírem, e vocês vão cair, que seja glorificado o nome de Cristo. Entendeu? Que seja glorificado, não o meu nome, não, porque vocês vão cair. E é por isso, essa é a minha missão de estar gravando esse vídeo aqui. A minha missão de estar gravando esse vídeo aqui, cara, que seja glorificado aqueles que você fala que está fervendo no esperma lá no inferno ou nos excrementos. Eu quero que esse que vocês falam, que vocês mentem, que vocês chamam a Maria Madalena de prostituta, mas ela não foi. Vocês chamam de Shiksa, mas ela não foi Shiksa. Porque, na verdade, a mulher dos inimigos é a Shiksa, né? É a prostituta. E a gente não tem prova sobre isso, mas muitos falam que talvez tenha sido a mulher do próprio Cristo. Não sabe disso, cara. A gente não sabe. Nunca vai saber a verdade, porque as pessoas aqui que estão nessa camada inferior da vida não sabem de muita coisa. Realmente não sabem e nem precisa saber, cara. O que eu ganho com isso? Basta apenas você ter fé de que vai acontecer. E eu sou testemunha viva disso. Quem me acompanha aqui há muitos anos sabe do que eu estou falando. Sabe o que eles fizeram contra mim, sabe o que eles prepararam e sabem a magnitude do que eu estou falando aqui. Sabem a magnitude daquilo que eu falei. Sabem a magnitude do que aconteceu comigo. Vocês sabem a magnitude. Vocês sabem a magnitude daquilo que aconteceu comigo. Vocês sabem. Vocês sabem. Vocês sabem. Vocês sabem a magnitude do que aconteceu comigo. Pois é. Qualquer pessoa normal não teria sobrevivido aquilo ali, cara. E não é porque eu seja um excepcional. Se eu fosse um excepcional, cara, uma pessoa extremamente inteligente, cara, eu não estaria aqui gravando, cara. Eu estaria numa posição muito boa e deixaria isso passar. Eu sou um inteligente também até certo ponto.
Cara, e não me envergonho disso, cara. Muita coisa que eu poderia ter feito, cara, não fiz e não me envergonho, cara, que essa vida é passageira. Dessa vida, você não leva... Olha, isso aqui é de russo, hein? Kalinka. Você não leva nada dessa vida, cara. Não leva título, não leva nada. Eu não quero ser adulado por gente falsa. Eu não quero ter amigo falso. Eu não quero ter cúmplice. Vocês têm cúmplices, eu tenho amigos. Eu tenho amigos. E amigos que compraram minha briga e que vão soltar a merivaia assim que vocês tocarem a mão em mim. Assim que você, carniceira de leão, me prender ou me matar, a gente não sabe o que você vai fazer. Mas a gente tá esperando isso. E sabe o que vai acontecer? Não adianta você ir na minha família, tentar matar alguém na minha família, tentar prender, chantagear alguém na minha família, como você já fez isso antes. Como fizeram com o Barney de Palma lá na 304 Oakville Avenue, em Joliet. Eu me lembro tudo, a minha mente é fotográfica. Eu me lembro de cada detalhe do que eu passei. Você sabe aquela história? Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Eu não vou fazer, eu não vou tocar, eu juro por Deus. Eu não vou tocar um dedo em você. Não vou fazer nada mais. Eu peço todos os dias justiça. Todos os dias. Cada uma de vocês vai colher. Você, Rafaela. Você, Karina. Vocês vão pagar pelo que vocês fizeram, suas assassinas. Vocês sabiam do que ia acontecer nas escolas. E eu estou dando minha cara a tapa aqui. Vocês são assassinas. E vocês serão expostas como isso, como tal. É hora de vocês se defenderem. Porque se não o fizerem, virá a Merivaia. E a mão morta russa vai pegar vocês. O que é a mão morta russa? É soltar nas impressoras o negócio? Não. Isso já até ficou pro passado. Isso já até ficou no passado, esse negócio de soltar nas impressoras. Tem coisa melhor ainda. Vocês não sabem o que pode acontecer, cara. Mas vai ser algo tão grandioso, tão potente, cara, que eu vou expor esse sistema podre. As pessoas que por oportunismo não me defenderam, porque achavam que eu não era digno disso, obrigado. Obrigado, porque vocês deram a chance de me separar, vocês, da minha vida. Vocês eram o câncer na minha vida. Vocês eram os parasitas da minha vida. Vocês eram o câncer na minha vida. Então, muito obrigado. Obrigado à carniceira também, por me mostrar que não, que o caminho de vocês é tão indigno, que eu já tinha isso aí. Quando eu via o Rogério fazendo as coisas com os caras lá, e, cara, amigo, via os pastores da Universal, via tanta coisa, cara, eu falava, não. Cara, você fazer coisas, vamos dizer assim, delitos leves para Deus, cara, é relevado. É um misdemeanor. É um misdemeanor. Mas vocês já estão no felony first degree, felony pornográfica, como falam nos Estados Unidos, felony classe X, XXX, é felony pornográfica. Vocês já estão na classe felony pornográfica, vocês são ao concurso. Isso, se regozijem. Nossa, nós somos foda, nós somos isso. Entendeu? O idiota, ele se gaba dos crimes que comete. E o idiota se gaba dos crimes que comete. E acha que ninguém pega ele. Nossa, o que esse idiota tá dirigindo esse carro, cara? O povo mais folgado, cara. Em cima da gente, cara. O idiota, ele se gaba. Não, porque isso, porque aquilo outro. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, beleza. Beleza. Fala em ordem. Vamos ver se tem um durum aqui. Eu vou comer um durum, cara. Tô com vontade de comer um durum. O único lugar que tá aberto nesses dias, nesse feriado de finados aí, é o restaurante dos indianos. Você tem que tomar cuidado quando você vai comer aí. Lá na Espanha tinha uns restaurantes assim, que eles botavam até barata dentro. Se eu começar a falar o nome desse cara aqui, vai dar uma merda tão grande. Mas eu prefiro deixar que vocês falem assim, vou botar barata na comida desse espanholito. Imagina se eu falo o nome desses caras aqui, cara. Que merda que ia dar, cara. Nossa. Os caras, eles odeiam a Europa, eles odeiam o povo europeu. É? Pois é. Justo aqueles que dão guarida e proteção pra eles, aqui eles odeiam. Quem estudou a Maria Ladenberg, né? Lá em Freiburg, aqui perto. Em Freiburg, mulher com a bicicleta foi assassinada. O padrasto dela ainda ajudando esses caras. O pai dela, né? Ainda dando poder pra esses caras, cara. Tem gente que apanha e não aprende mesmo.
apanha e não aprende. Mas enfim, é assim que é a vida, né, cara? Eu não vou tocar nesses assuntos aqui porque também não me interessa. Aí vai lá pra Bruxelas, cara. Essas políticas suicidas. Porque isso pra mim é política suicida. Mas, cara, minha mãe tá falando esses dias hoje, mas Deus tá isso, aquilo. Se a pessoa se arrepender no final, a pessoa... Não existe isso, cara. Já falei pra ela, não existe isso, cara. A pessoa faz todo um rol de maldades durante a vida, cara. Tá aí lá em Hebreus. A pessoa faz todo um rol de maldades, cara, que mesmo que ela quisesse se arrepender, não tem mais como. Porque se a pessoa, ela já comeu, veja, se a pessoa comeu já no seio na glória, e ela saiu da glória, ela saiu, se afastou da glória, ela continua fazendo merda, cara. Veja, eu saí das igrejas, não deixei de Deus, cara. Nunca abandonei a Deus, cara. Nunca. Não sou perfeito e cometo falhas, muitas falhas. Mas, cara, não sou perfeito, cara. Mas eu nunca deixei de aplicar realmente a minha fé, cara. Porque se tentarem tocar em mim, vocês que estão me investigando, vocês que estão 24 horas em cima de mim, que eu sei que eu sou monitorado mais do que o Bin Laden aí, quando era, entendeu? Vocês sabem que eu não tô fazendo nada de errado. A única coisa que eu tô tentando fazer aqui nessa vida é seguir trabalhando. E essa gente aí, segundo informações que eu tive, que quer me deixar na marginalidade. Aí sabe o que acontece? De vez em quando você tá num cliente bom e fazem um cyber-ataque na empresa. Entendeu? Basicamente isso. Acontece um cyber-ataque na empresa, um ataque cibernético na empresa, e fala assim, se vocês não mandarem embora o Emerson, a gente vai destruir a tua empresa. Não é? Não é, carniceira? Hein? Eu sei qual é a tua tática. Só que tudo isso está sendo registrado. Tem um anjo, aquele... Na tradição judaica, tem um anjo que fica do teu lado anotando todas as tuas palavras. Entendeu? Eu sou judeu. Eu sei o que é isso. Só que eu não sou judeu praticante de Talmud nem essas coisas não. Mas eu conheço o que é a parte boa e o que é a parte ruim. E eu sigo a parte boa. Eu sigo a parte boa. Eu quero seguir o caminho do bem. Eu quero seguir o caminho do bem. E quando você fala palavras nesse sentido, as tuas palavras são iluminadas. E quando você faz as palavras ruins, as palavras são colocadas em modo obscuro. Se eu fosse você, procuraria entender o que esse anjo, qual a função desse anjo. Entendeu? Porque eu estudei muito sobre angiologia, esse negócio todo. A questão para pedir. Porque as pessoas falam, não, pulsadenura tem que ser feito só por rabino e tal. Não é só isso. Tem que ter os rabinos, tá? Tem que ter pessoas. A pessoa não precisa aparecer, cara. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Não é assim como vocês pensam. O verdadeiro pulsadenura. Então eu estudei muito sobre isso durante anos. Para poder fazer da forma correta. Ainda não funcionou, mas a gente não sabe o tempo de Deus. Eu vou continuar insistindo. Eu vou continuar cutucando. Mas eu sei de uma coisa, que se com vocês ainda a coisa não fechou como deveria fechar, é porque tem algo maior por vir. Eu tenho que esperar isso. Eu não tenho que ficar ansioso. Eu tenho que só confiar que a coisa vem. E vai cair. Tem os curiosos aqui, entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho que ficar aqui falando mais baixo ainda, porque os curiosos é foda, cara. O curioso tem em todo lugar, cara. O curioso, ele te provoca. O curioso, ele só quer ouvir o que você tá falando para te prejudicar e usar isso contra você. Ele quer saber o que você tá fazendo para usar isso contra você. O bicho é um desgraçado, total. Não faz nada na vida, nada. Absolutamente nada na vida, mas ele tá buscando algo para se sentir relevante nessa vida. Ainda que seja para foder alguém, não é? Não é o que você fez comigo? Carniceira de Leão. Não é o que você fez comigo? Carniceira de Leão. Não é o que você fez com o Paraibão? Que o cara era pedo, esse negócio aí. Meu amigo, eu não tô discutindo isso aqui, cara. Eu não defendo esse tipo de gente. Mas, se passar por um menino, você, uma velha de 40 anos na época,
Você passar por um menino para incriminar o cara, isso não é legalidade. Isso não é justo. Isso é oportunismo, mau caratismo e sem vergonha na cara. Não tô defendendo o Paraíba, o que você botou lá na cadeia lá. Ele perdeu a mãe dele enquanto estava preso. Não. Conversando com o cara, professor de matemática, até vi que o cara era uma pessoa boa. Me compartilhou muita coisa, cara. Sobre conhecimento de matemática e tal, que eu tinha dúvida. Me deu algumas aulas de matemática lá dentro. Entendeu? Mas era um cara muito desconfiado, não acreditava em ninguém. Não confiava em ninguém. E era muito respeitado também pela posição que ele tinha lá com o pessoal paraibano. E ele falou sobre você, da forma como você fez com ele. Não tô, se o cara, amigo, esses caras realmente que pegam criança, tem mais é que tomar porrada mesmo, cara. Entendeu? Tem mais é que tomar porrada. Agora, dentro da legalidade, sem meter o louco. Porque isso se volta contra você. Como vai se voltar em um momento certo. Calma que a gente tá fazendo um pente fino em todas as ilegalidades que vocês fizeram. Em tudo que vocês fizeram vai ser exposto. Tudo que está em oculto será revelado. Então é a oportunidade de você, Karina, Rafaela, todos vocês que eu mencionei aqui, ou assumir o que vocês fizeram, ou me desmentir. Porque o Pulsa Denura já foi feito.